Bom dia a todos. Hoje nós iremos falar mais uma vez sobre Jesus Cristo, né? Jesus, gente, ele era cheio do Espírito Santo, né? Está em Lucas 4:1. Ele caminhava no Espírito, reagia e era controlado pelo Espírito Santo de Deus. A sua mente, a sua vontade, as suas emoções e as suas atitudes estavam continuadamente sob o controle do Espírito Santo. Jesus viveu toda a sua vida em submissão, em obediência e em conformidade com o plano e o propósito de Deus. Pelo fato de Jesus caminhar na plenitude do Espírito Santo, o poder de Deus fluía em sua vida. Não era algo instantâneo, mas ocorria como consequência dele viver em submissão e obediência a Deus. Ele obedecia ao seu Pai. A igreja, né? A igreja hoje está cheia de cristãos que desejam o poder de Deus operando em sua vida, querem possuir o Espírito Santo, agir por meio delas, deseja ser usado por Deus, mas são poucos que realmente experimentam a manifestação desse poder que produzia tantos milagres entre os cristãos primitivos. Por quê? Vocês sabem? Porque a maioria dos crentes de hoje ainda não morreu. Não pode haver vida genuína no Espírito se não morrermos primeiramente para o nosso eu. Nosso eu. É impossível para o cristão que tem os seus desejos controlados pela carne viver a plenitude do Espírito Santo. Para viver essa plenitude, devemos crucificar ou mortificar as obras de Cristo. Para viver a plenitude do Espírito Santo, temos de direcionar a nossa mente, as nossas afeições para as coisas do Espírito. Quem vive segundo a carne e é controlado pelos seus desejos pecaminosos tem a mente voltada para o que satisfaz a carne, mas quem vive de acordo com o Espírito e é controlado por seus desejos tem a mente voltada para aquilo que satisfaz o Espírito Santo de Deus. Isso está em Romanos 5. Se quisermos ter o poder de Deus em nossa vida, nós precisamos estar dispostos a abrir mão dela e esquecer totalmente que temos vida própria e entregar-nos a Cristo. Então teremos dado o primeiro passo para alcançar a plenitude de Deus, né? Você realmente deseja ter o mesmo poder e a mesma unção do Espírito Santo que operava em Jesus? Jesus falou, gente, que qualquer um pode fazer tudo aquilo que ele fazia. Basta você estar o quê? Na cobertura de Deus e no Espírito Santo, né? Então, nós temos que ter o Espírito Santo para trabalhar ao nosso lado, né? Quando Jesus enfrentou Satanás e todas as forças do inferno, Jesus buscou o poder no Todo-Poderoso. Na cruz, ele não dependeu das próprias forças, mas de Deus, porque foi um momento de terrível dor, muito sofrimento, né? Se ele não amasse tanto ao Pai, ele não teria conseguido. Tampouco se apoiou na própria capacidade para ressuscitar dos mortos. Enfrentou a morte, sabendo que uma fonte poderosa, o Espírito de Deus vivo dentro dele, o ressuscitaria. Esse mesmo poder que agia no íntimo de Jesus, que rompeu as cadeias da morte e que o retirou do túmulo, está agindo agora mesmo em você. Paulo orou para que os efésios conhecessem e compreendessem a grandeza imensurável, ilimitada, insuperável do poder de Deus neles e por meio deles. Quando você nasceu de novo pelo Espírito de Deus,
uniu-se espiritualmente com Cristo e se tornou um com Ele. Deus, Pai, está em Jesus, Jesus está em você e você está nele. Nessa união espiritual com Deus, a Trindade habita em você. Por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Você tem acesso ao que é de Cristo, ao de Cristo. Possui e é de Cristo. Tem acesso ao meio, ao mesmo poder que agia em Jesus. Tem acesso ao mesmo poder que agia em Jesus. E assim como ele, não se apoiava na própria capacidade, mas buscava o poder de Deus, poder do alto. Enquanto enfrentava Satanás e destruía o poder do diabo, você não deve mais depender das próprias forças, e sim buscar o poder imensurável, ilimitado de Deus dentro de você. Quando retirar forças do poder que está em Jesus, você perceberá que é possível ser invulnerável aos ataques de Satanás. Quando escreveu essa carta aos Efésios, Paulo estava na prisão, acorrentado a um soldado romano. Observando o soldado vestido com a sua armadura, Paulo começou a perceber um paralelo entre aquele guarda preparado para lutar contra um inimigo natural e o soldado cristão para enfrentar Satanás. O apóstolo viu que, assim como o soldado romano, ele precisava colocar uma armadura pesada para se proteger da cabeça aos pés e armar-se antes de seguir para a batalha. Também é necessário que os cristãos vistam uma armadura espiritual para se protegerem e munirem-se de armas espirituais antes de marchar para a guerra, para enfrentar o inimigo. Paulo aconselhou os efésios a vestir a armadura completa de Deus. Essa vestimenta espiritual que nos protege, nos faz guerreiros, invencíveis, invulneráveis aos ataques de Satanás. Ela não é confeccionada pelo homem. Você não vai achar em loja alguma. É a armadura de Deus. Foi confeccionada pelo Todo-Poderoso. Não é algo que possamos recriar. É a armadura espiritual que Deus nos fornece para irmos à guerra. Não se trata de apenas olhar para cada uma das peças da armadura e decidir vesti-la. Estamos revestidos com toda a armadura de Deus, da mesma forma em que estamos revestidos em Cristo. Paulo ainda declarou: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Analisando atentamente cada peça da armadura espiritual, nós percebemos que são atributos de Cristo, aos quais temos acesso por meio da nossa união espiritual, do nosso relacionamento, de nossa comunhão com Ele, da qual retiramos força. Por estarmos revestidos de Cristo, somos capazes de vestir a mesma armadura espiritual que Ele usava. Ela é composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados da prontidão, do evangelho da paz, do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. Assim como somos revestidos de toda a armadura de Deus, por meio da nossa união espiritual com Cristo, podemos rechachar todas as setas inflamadas do inimigo e ficar firmes contra as ciladas diabólicas do inimigo. Com ela estamos aptos a enfrentar o sofrimento, a perseguição, aptos a enfrentar tudo que estiver atrapalhando a nossa vida. Então, nós temos que ser o quê? Revestido do poder do Espírito Santo, né? E temos que ter fé inabalável, que Deus está conosco, que Deus vai nos auxiliar, né?
Jesus, ele humilhou-se diante de Deus para vencer Satanás, né? Com essa estratégia, Jesus destruiu as obras de Satanás, anulando o poder do pecado, da doença e da morte. Cristo tornou-se autor da salvação eterna para os que obedecem ao Senhor. Ele alcançou o máximo do triunfo sobre o diabo ao ressuscitar. Jesus ascendeu um grande poder e levou cativo o cativeiro. Ele foi exaltado a uma posição de poder e autoridade supremo e recebeu um nome que está acima de qualquer outro nome. Como foi possível que Jesus, em forma humana, vivesse em total e completa submissão a Deus? Como foi possível levar essa obediência até o limite extremo, morrendo na cruz por nós? É que antes de vir a essa terra, Jesus se humilhou. Ele era filho de Deus e ele se humilhou. E nós não podemos humilhar-nos na frente de Deus? Quem somos nós que não podemos fazer isso, né? Se Cristo fez e nós não podemos, por causa da nossa o quê? Porque nós achamos que somos melhores do que os outros? Ou a nossa falta de fé? Jesus era Deus, possuía os mesmos atributos divinos e era todo poderoso, onisciente, onipresente, era o Alfa, o Ômega, um ser sobrenatural e infinito, sem início, sem fim de dias, era santo, justo e puro. Desde o início, Jesus estava com Deus. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Cristo criou o sol, a lua, as estrelas, a terra, tudo nesse planeta e nos céus estava sujeito a ele. Todos os anjos, inclusive Lucifer, eram submissos à sua autoridade. Ele estava com o Pai no céu. Quando Lucifer convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra o Senhor, conforme declarou aos discípulos, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo ao que devia pegar-se. Embora fosse um com Deus, não insistiu em manter a sua posição de igualdade e abriu mão dela. Não usou a sua deidade para exaltar a si mesmo. Em vez disso, humilhou-se e esvaziou-se de seus atributos. Jesus é o Alfa, o Ômega, onisciente, onipresente, infinito, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, governante do céu e da terra, esvaziou-se de toda a sua glória, humilhou-se, despiu-se da glória celestial ao vir a este mundo em forma humana. Aquele que governou no céu sobre os anjos, por um pouco foi feito menor do que os anjos? Jesus não deixou de ser Deus, mas enquanto esteve na terra, não usou nenhum dos seus atributos, embora possuísse o poder sobrenatural ilimitado na terra. Nasceu como homem e esteve sujeito às limitações da natureza. Ele não abusou do seu poder, não mostrou a ninguém que era melhor do que ninguém. Ele foi feito semelhante aos seus irmãos. A disposição de Jesus em humilhar-se, descer do céu e tomar sobre si a forma de servo foi o principal motivo de ele ter conquistado a vitória definitiva contra Satanás, destruído o poder do pecado. O pecado não teve início no jardim do Éden. Ele começou no coração do Lucifer. Esse disse: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. O Lucifer queria ser maior do que Deus. Serei como o Altíssimo. Na raiz do pecado de Lucifer estava o orgulho. Ele não estava satisfeito com a sua posição e desejou ser igual a Deus ou talvez maior do que Deus. Foi o orgulho.
esse desejo de exaltar-se, subir além das estrelas de Deus, que o levou a rebelar-se contra o Senhor. A sua rebeldia foi um ato de desobediência, e isso levou à sua queda. Essa mesma progressão, orgulho, rebeldia, desobediência, foi responsável pela queda do ser humano no jardim do Éden. Satanás tentou Eva a obedecer, né? E ela comeu o fruto que era proibido. O orgulho de Eva, o desejo de exaltar-se como Deus, fez com que ela se rebelasse. Como resultado da desobediência do primeiro casal, o pecado entrou no mundo. Lúcifer disse: subirei, erguerei o meu trono, serei como o Altíssimo. Jesus, que era igual a Deus, humilhou-se e desceu à terra. Ele afirmou: aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Né? Como resultado do seu orgulho e da sua desobediência, Lúcifer foi expulso do céu e condenado ao abismo do inferno. Por causa da desobediência, o relacionamento entre o primeiro casal e Deus foi rompido. Eles se tornaram servos de Satanás e foram condenados a morrer. Por meio da humildade e da desobediência, Jesus libertou a humanidade da escravidão, restaurou a comunhão do homem com Deus e deu a todos os seres humanos o acesso à vida eterna, né? E se não fosse Jesus morrer na cruz, nós não teríamos acesso à vida eterna, tá? Foi só após a morte de Jesus na cruz, viu? Então, vocês viram que bonito isso, né? Nós não vamos entrar em vários detalhes, que é muito comprido. Nós não vamos falar da morte de Jesus, nem nada que nós já falamos anteriormente. Tem até vídeos gravados sobre isso, mas nós estamos agora falando de tudo que Jesus fez, de tudo que ele ainda pode fazer para nós, tá? Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe a nossa semana, Senhor, abençoe o nosso dia, Senhor. Agradeço por essa palavra da Bíblia, Senhor, que o Senhor coloca a tua unção, o seu poder, a sua misericórdia, Senhor, que o Senhor entre em cada lar, Senhor amado, que o Senhor faça um grande mover, meu Pai, que as pessoas que estão assistindo comigo possa ter um Natal diferente, um Natal cheio do Espírito Santo de Deus, um Natal com união, paz, amor, sabedoria, que vem do céu e não do homem. Vai abençoando a nossa nação, Senhor, porque muitos não acreditam em mais nada, não acreditam em mudança, não acreditam em mais nada. E além do mais, meu Pai, nós temos que ver todo dia falsas profecias, que só fala catástrofe do fim do mundo. Ninguém prega uma coisa boa, que edifica a pessoa, que faz a pessoa sentir melhor, Senhor. Que o Senhor vai abençoando todos aqueles, Senhor, que estão comigo, orando, clamando, que o ano que vem, que seja um ano abençoado. Eu profetizo no nome de Jesus, que todo o império da mentira irá cair, que o ano nosso será uma bênção, porque Deus é maior, Deus é mais poderoso do que as trevas. Onde há luz, não pode haver treva. Vai abençoando aqueles que estão enfermos, aqueles que estão presos, oprimidos, perseguidos. Vai abençoando essa pessoa, vai quebrando todas as barreiras, todas as muralhas, todas as grades de ferro, vai fazendo um grande mover, meu Pai, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém, muito obrigado e agradeço por vocês terem ficado comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado da leitura que nós fizemos sobre o nascimento de Jesus, né? Sobre o que ele representa para a humanidade, representa na nossa vida, e vamos continuar firmes, vamos crer que Deus pode mudar a nossa vida, tá? Vamos assistir só coisas que edificam a nossa mente e não que perturbam, tá bom? Muito obrigado. Se vocês gostaram, compartilhe, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Vamos evangelizar, fazer a nossa parte e confiar que a justiça de Deus é maior, tá bom? Obrigado e até a próxima.